Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Com possíveis mudanças na equipe, Vasco enfrenta a Ferroviária em decisão na Copa do Brasil. Ferroviária e Vasco vão a campo em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil e disputam confronto único para decidir classificado para a próxima fase. Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama vai a São Paulo enfrentar a Ferroviária em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Gigante da Colina vai a campo apenas precisando segurar o resultado para seguir para a segunda fase da competição. A Ferroviária, que ocupa o terceiro lugar do Grupo B do Campeonato Paulista, ainda tem chances de se classificar no estadual, mas agora volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil. A vitória é o único caminho que garante a classificação para a próxima fase e a equipe precisa fazer um grande jogo para seguir na competição. O Vasco, por outro lado, vem de uma derrota por 2-0 em um clássico contra o Fluminense e precisa ir bem para se provar. Terceiro colocado do Campeonato Carioca, o Cruz Maltino tem sua classificação para as semifinais praticamente garantida e agora se prepara para a decisão contra a equipe do interior paulista. A partida acontece nesta quarta-feira às 21h30 na Arena Fonte Luminosa. Após o desempenho ruim no último clássico, o Zé Ricardo resolveu mudar a equipe e deverá ter estreia já nesta quarta-feira. O time do Vasco, que irá a campo contra a Ferroviária nesta quarta-feira, deverá ser diferente do comum. Isto porque Zé Ricardo pensa em mudanças e alguns jogadores devem deixar os 11 inicial. A primeira mudança seria na zaga. Quinteiro pode entrar na vaga de Ulisses e fazer a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina. A experiência do jogador é visto como algo positivo para este único jogo de mata-mata. De certo, outra mudança deverá acontecer no meio de campo. Há a possibilidade do Vasco entrar com 3 volantes e assim Zé Gabriel ou Luiz Henrique começarem a partida. A escalação é guardada a 7 chaves, mas a certeza é de que uma mudança de postura tem de acontecer após um clássico ruim diante do Fluminense. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação às possíveis mudanças que devem acontecer na partida de amanhã contra a Ferroviária pela decisão na Copa do Brasil? Para evitar assédio de outros clubes, Vasco renova com pupilos do técnico Zé Ricardo. O clube anunciou oficialmente as renovações na manhã desta terça-feira. O Vasco está fazendo uma leve reformulação em seu elenco para tentar conquistar o título do Campeonato Carioca e conseguir o seu principal objetivo da temporada, que é retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time tem feito um bom estadual. A equipe de Zé Ricardo foi derrotada pelo Fluminense no último fim de semana, mas figura na terceira colocação do Campeonato Carioca com 19 pontos ganhos, estando atrás apenas do Flamengo e 5 pontos atrás do tricolor carioca. Algumas peças estão sendo importantes para a boa campanha do time. 3 deles são os crias da categoria de base do Cruz Maltino, Ulisses, Gabriel Peck e Figueiredo. Os jovens estão sendo bem utilizados por Zé Ricardo, sendo titulares ou entrando ao decorrer dos jogos. Assim, tiveram seus contratos renovados na manhã desta terça-feira em anúncio oficial nas redes sociais. Abre aspas, o Vasco acertou nesta semana a renovação contratual de 3 jovens oriundos das categorias de base que fazem parte do elenco profissional. O zagueiro Ulisses e os atacantes Figueiredo e Gabriel Peck ampliaram o vínculo de permanência com o Cruz Maltino, fecha aspas, afirmou o clube em seu site oficial por meio de nota. Os jogadores estão relacionados para o próximo e decisivo confronto que o Vasco tem pela frente. A equipe entra em campo nesta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. O adversário será a Ferroviária, fora de casa. O time paulista tem feito um bom estadual. Mas e aí, torcedor vascaíno, você acredita que esses nomes poderão ajudar o Vasco na temporada de 2022, que tem como maior objetivo o acesso para a Série A? Deixa nos comentários a sua opinião se o Vasco fez certo ou não em renovar o contrato com esses nomes. Carlos Brasil não dorme no ponto e acerta com o atacante algoz do Inter no Rio Grande do Sul. O Vasco fez uma proposta pelo ponta Eric do Ipiranga, que é líder do Campeonato Gaúcho. O jogador de 25 anos marcou 2 vezes em vitória contra o Inter.
O Vasco vai seguir seu ciclo de contratações pensando em reforços para a Série B. O atacante Paulinho Mocelin, atualmente no São Bernardo, é um alvo que interessa. Nesta terça-feira, os colegas Vene Casagrande e Lucas Pedrosa informaram que Eric do Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, está encaminhado com o time de Zé Ricardo. Aos 25 anos, Eric é cria da base do Grêmio e vem fazendo um ótimo campeonato gaúcho até aqui. O ponta já marcou 3 gols, sendo 2 em vitória contra o poderoso Internacional. Hoje, o clube do interior do Rio Grande do Sul lidera o estadual à frente dos 3 grandes do estado. A tendência é que Eric chegue ao Vasco após o gauchão. A ideia do gerente Carlos Brasil é adquirir o atacante por empréstimo até o final da temporada. Vale citar que o atacante é uma das prioridades do Vasco no mercado da bola. Na Copa do Brasil, Zé Ricardo prepara o Cruz Maltino para a estreia. Nesta quarta-feira, o Vasco encara a Ferroviária em Araraquara. Pelo regulamento da competição, o clube de São Januário joga pelo empate para avançar para a próxima fase da competição. Sendo assim, Eric será um reforço para a Série B. O atacante tem 3 gols anotados em 9 partidas do gauchão. A competição que inclusive o Ipiranga lidera somando 18 pontos, só que com um jogo a mais em relação ao segundo Grêmio, que soma 17 até o momento. Outro detalhe revelado pelo profissional é que o Gigante da Colina desembolsará cerca de R$100 mil na negociação pelo empréstimo e no contrato terá uma cláusula de compra no valor de R$1 milhão. Caso o Cruz Maltino tenha o desejo de contratá-lo em definitivo no final do ano, 50% dessa quantia será para o Canarinho e o restante para o atleta e empresário. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação ao atacante Eric, que pode ser o próximo reforço do Vasco para a temporada de 2022? Deixa nos comentários a sua opinião. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.